Como eu prometi, vamos começar hoje a ler e comentar o livro Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. O prólogo de Zaratustra. Quando Zaratustra tinha 30 anos, deixou sua casa e o lago junto à casa e foi para as montanhas. Lá ele desfrutou de seu espírito e da solidão por 10 anos, sem dele se cansar. Mas finalmente houve uma mudança em seu coração. Certa manhã, ele se levantou com a aurora, colocou-se ante o sol e assim lhe falou: ó tu, grande estrela, qual felicidade seria tua se não tivesses para quem brilhar? Por esse começo a gente já pode sentir como é o resto do livro. Nossa Senhora! Por 10 anos tens subido até minha caverna e já terias te cansado da tua luz e desse caminho que, se não fosse por mim, minha águia e minha serpente. Legal são os dois animais que ele usou, né? A águia é um ser que observa, né? É muito forte, muito observadora. E a serpente, ela pode ser traiçoeira, mas também sábia. Mas essas são as minhas visões, né? Sabe-se lá se era exatamente isso que o autor quis dizer. Então vamos lá. Mas nós te aguardávamos a cada manhã. Tirávamos de ti tua abundância e te consagrávamos por isso. Vê, estou cansado de minha sabedoria, e como uma abelha que acumulou mel e demasia, preciso de mãos que para mim sejam estendidas. Quisera poder dar e repartir de bom grado até o que mais sábio dentre os homens se tornasse jubiloso com sua loucura e até mesmo o mais pobre se tornasse feliz com suas riquezas. Por isso, preciso descer às profundezas, como tu fazes ao anoitecer, quando somes atrás do mar e ainda levas contigo a luz ao submundo, copiosa estrela. Como tu, também eu devo ter a minha queda, como acostumam dizer os homens, para junto dos quais devo descer. Nossa, já me apaixonei pelo livro, né? Então quer dizer, como tu fazes ao anoitecer, quando somes atrás do mar, e ainda levas contigo a luz ao submundo. Muito profundo isso, né? O que é submundo para você? Comenta aí. Existem várias visões, né? Dizem que todos esses grandes escritores participavam de sociedades secretas. Então, o submundo tem uma ideia mágica, né? Pode ser o interior da Terra, que lembra um pouco a história da Terra Oca, e como pode ser o mundo interior da escuridão, da própria personalidade, né? Bem psicológica nessa outra visão. E você, o que você acha que é isso? Comenta aí. Onde que eu parei? Tá. Então abençoe-me, olho sereno, que podes tu contemplar até mesmo a maior felicidade sem inveja. Abençoa a taça que está prestes a transbordar, que de sua água possa escorrer, e ouro que levará a toda parte o reflexo de tua bem-aventurança. O ouro sempre o símbolo da perfeição, né? Da perfeição cósmica. Né? Vê, esta taça deseja se esvaziar novamente, e Zaratustra quer voltar a ser homem. Assim começou a queda de Zaratustra. Isso aqui faz lembrar também a história, né, da Bíblia, a queda dos homens, né? Um terço dos anjos que despencaram do paraíso, né? Despencou do paraíso e viraram homem. Mas isso é para uma outra história, uma visão mais ocultista, mais mística, mais espiritual. Então a gente pode achar que realmente ele era um místico, um ocultista, porque todas as obras elas podem ser analisadas em vários sentidos. Também pode ser analisado a nível psicológico, esse livro, pelo que eu estou vendo. Então, a nível ocultista e psicológico.
escolha você qual nível você quer interpretar, né? Então, capítulo 2. Zaratustra desce a montanha sozinho. A montanha é um outro símbolo, porque quando você sobe a montanha, você está mais perto de Deus, mais perto do céu. Então ele desceu sozinho, sem encontrar ninguém. Quando foi para o bosque, entretanto, defrontou-se com um velho que saíra de sua cabana sagrada para procurar raízes. E assim o velho falou ao Zaratustra: não me é estranho esse viandante. Há muitos anos ele passou por aqui. Zaratustra era o seu nome, mas ele está mudado. Naquele tempo, carregavas tuas cinzas para as montanhas. Será que hoje vais querer trazer teu fogo para os vales? Não temes a maldição contra os incendiários? Sim, eu reconheço Zaratustra. Puro é seu olhar e nenhum vestígio de asco há em sua boca. Ele não se move como um dançarino? Quão mudado está Zaratustra? Zaratustra tornou-se uma criança desperta. O que queres fazer agora entre os que dormem? Legal essa passagem, né? Porque entre os que dormem, é aqui os seres humanos que caíram do paraíso e agora estão dormindo na escuridão, né? Bastante simbólico. Como no mar, tens vivido na solidão, e o mar te carrega nos braços. Ó, queres aportar em terra firme? Ah, queres voltar tu mesmo a arrastar teu corpo? Zaratustra responde: eu amo os homens. Aqui, eu não tenho como deixar de fazer essa interpretação. Ele ama os homens, né? Então, podemos entender também como a visão, a filosofia dos avatares, que estão lá do ladinho, né, do Deus, né, e descem para passar uma mensagem aos homens, né? Porque foi então, disse o santo, que foi para dentro da floresta e para o isolamento. Não foi porque eu amava demais aos homens? A floresta é outro símbolo, né? É o símbolo justamente dessa nossa vida atribulada, que tem as feras, mas ao mesmo tempo também é uma visão interior psicológica dos seus monstros e demônios interiores. Vamos lá. Onde que eu parei? Agora ama Deus, não ama os homens. Para mim, um homem é algo bastante imperfeito. O amor ao homem seria fatal para mim. Zaratustra responde: por que falei de amor? Trago um presente para os homens. Não lhe dê nada, disse o santo. Toma parte de sua carga e carrega alguma coisa deles para ajudar. Será o que de melhor fará por eles, se também fizer bem para ti. Aqui no sentido de carga, a gente pode tentar dar uma interpretação como peso, problemas, dificuldades, né? E você, o que você acha? Pelo jeito, esse livro, se eu for parar em cada momento que eu vejo um símbolo, uma explicação psicológica, uma explicação metafísica, a gente não vai sair nunca do livro, né? Tudo bem, a gente não tem pressa, mas também parar o tempo todo às vezes pode ficar um pouco chato. Talvez na segunda vez que eu for fazer uma regravação, né, uma segunda releitura desse livro, aí possa ser que eu venha a falar aquilo que eu ainda não falei nessa primeira leitura do Zaratustra agora. E se queres lhe dar algo mais do que uma esmola, deixa-os implorar por isso. Não, respondeu Zaratustra, não dou esmolas. Não sou pobre o suficiente para isso. O santo riu de Zaratustra e falou assim: trate de ver se teus tesouros serão aceitos. Eles suspeitam dos eremitas e não acreditam que viemos para presentear. Nossos passos soam por demais vazio através de suas ruas, e à noite, quando estão em suas camas, e ouve que um homem caminha ao lado de fora muito antes de nascer do sol, provavelmente se pergunta: aonde vai esse ladrão? Não vai ao encontro dos homens, fica na floresta.
vai sim aos animais. Por que não gostaria de ser como eu, um urso entre os ursos, um pássaro entre os pássaros? E o que faz o santo na floresta? Perguntou Zaratustra. O santo respondeu: faço músicas e as canto. E ao fazê-las, rio, choro e murmuro. Assim louvo a Deus. Aqui é legal, porque lembra muito os bardos, né? Não sei se você sabe, os bardos eram um povo antigo que viviam como espécie de eremitas também. Eles justamente, os bardos eram especialistas também em música, né? Em músicas cantando por meio de poesias, que passavam ensinamento, contavam uma história, tocavam harpas. Lembra bastante isso. E a música, se você for fazer uma análise, a verdadeira música, não o que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia, te liga às coisas mais belas e sublimes a nível psicológico, a nível emocional, a nível religioso, a nível místico, né? Então vamos lá. Cantando, chorando, rindo e murmurando, louvo a Deus, que é meu Deus. E tu, o que podes nos trazer como presente? Ao ouvir essas palavras, Zaratustra curvou-se diante do santo e disse: que deveria eu ter para vos dar? Deixai-me ir logo antes que eu de vós tire alguma coisa. E assim Zaratustra e o ancião se separaram, rindo como dois meninos. Mas, quando Zaratustra ficou sozinho, falou assim ao seu coração: será possível? Esse velho santo e sua floresta ainda não ouviu falar que Deus está morto? Quando Zaratustra chegou à cidade, mais próxima da floresta, encontrou grande número de pessoas reunidas na praça do mercado, pois lhes havia sido anunciado que ali veriam um funâmbulo sob a corda bamba. Eu nunca vi essa palavra, gente, funâmbulo, mas pela descrição é tipo um trapezista, algo assim, né? E Zaratustra assim falou ao povo: eu vos ensino o super-homem. Um homem é algo que deveria ser superado. O que fizeste para superá-lo? E fica pra gente também essa pergunta, né? É uma conversa também com os leitores, convenhamos. Um bom livro para reflexões, de autorreflexões também. Até hoje, todos os seres criaram algo além de si mesmos. E vós quereis ser o refluxo na maré alta? Preferes regredir ao estado de animais a superar a homem? O que é um macaco para um homem? Uma risada ou uma dolorosa vergonha? E o mesmo deve ser o homem para o super-homem, uma risada ou uma dolorosa vergonha? Fizeste o caminho do verme ao homem, e muito de verme ainda tendes em vós. Verdade. Esse mundo ainda está horroroso. Uma vez vós fostes macacos, e assim agora o homem é mais macaco do que qualquer outro macaco. Mas, mesmo o mais sábio dentre vós é apenas um desacordo, um gênero híbrido entre planta e fantasma. Mas fui eu quem mandou que vos transformasse em fantasmas ou plantas? Vede, eu vos ensino a super-homem. O super-homem é o sentido da terra. Deixai a vossa vontade dizer: o super-homem deve ser o sentido da terra. É engraçado que terra aqui está em diminutivo. Então a gente fica sem saber se esse terra em diminutivo é o planeta Terra e foi aqui esquecido e colocado em minúsculo, ou é terra mesmo. Eu creio que falta um T maiúsculo aqui, né, gente? Não sei. Ou terra elementar, o elemental da terra. Eu vos rogo, meus irmãos, permaneceis fiéis à terra e não acreditais naqueles que vos falam de esperanças sobrenaturais. Eles são envenenadores, quer saibam disso ou não.
São eles os desprezadores da vida. São os decaídos e envenenados de si próprios, dos quais a terra está cansada. Portanto, deixai que se vão de vez. Houve um tempo em que a blasfêmia contra Deus era a maior blasfêmia. Mas Deus morreu, e com ele morreram também os blasfemadores. O mais terrível dos pecados agora é blasfemar contra a terra e dar um valor maior às entranhas do incognoscível do que ao sentido da própria terra. Antigamente, a alma olhava desdenhosamente para o corpo. E depois, esse desprezo se tornou supremo. A alma queria que o corpo fosse débil, medonho e faminto. Assim pensava poder escapar dele e da terra. Essa alma era ela mesma débil, monstruosa e faminta, e a crueldade era o seu deleite. Mas dizei-me, meus irmãos, o que o vosso corpo pode falar de vossa alma? Vossa alma não é pobreza, poluição e uma miserável autocomplacência? Em verdade, o homem é um córrego poluído. Vós tendes que ser um mar, para receber um córrego poluído sem vos tornardes impuro. Vede, eu vos ensino a super-homem. Ele é um mar, nele pode vir abaixo o vosso grande desprezo. Qual é a melhor coisa que podeis experimentar? Esta é a hora do grande desprezo, a hora em que vós e a vossa felicidade também se transformam em desgosto, assim como a vossa razão e a vossa virtude. A hora em que dizeis, para que serve a minha felicidade? Pobreza e poluição, e uma miserável autocomplacência? Mas minha felicidade deve justificar a própria existência. A hora em que dizeis, para que serve a minha razão? Ela deseja o conhecimento assim como um leão deseja o seu alimento? A pobreza e poluição é uma miserável autocomplacência. A hora em que dizeis, para que serve a minha virtude? Ela ainda não me fez apaixonado. Como estou cansado do meu bem e meu mal. Tudo é pobreza e poluição, uma miserável autocomplacência. A hora em que dizeis, para que serve minha justiça? Eu não me vejo como um carvão em brasa, mas o justo torna-se carvão em brasa. A hora que dizeis, para que serve a minha compaixão? Não é feita de compaixão a cruz no qual é pregado aquele que ama um homem? Mas minha compaixão não é uma crucificação? Vós já falaste assim? Vós nunca gritaste assim? Se eu vos tivesse ouvido gritar assim. Não é vosso pecado, mas sim vossa modéstia, que grita aos céus. Vossa mesquinhez, até mesmo em pecado, clama aos céus. Onde está o raio para vos lamber com a língua? Onde está a loucura com qual tereis de ser vacinado? Eis que vos ensino o super-homem. Ele é esse raio, ele é essa loucura. Quando Zoroastro tinha acabado de falar dessa maneira, alguém do povo gritou: já ouvimos o bastante sobre o funâmbulo, agora vamos vê-lo. E todos os outros riram de Zaratustra. O funâmbulo, na corda bamba, entretanto, que pensava que aquelas palavras lhe haviam sido dirigidas, começou a fazer sua exibição. Capítulo 4. Zaratustra, entretanto, olhava o povo e se assombrava. Então falou assim: o homem é como uma corda esticada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo, uma perigosa travessia do abismo, um perigoso estar a caminho, um perigoso voltar atrás, um perigoso tremer e parar. O que engrandece o homem é ele ser uma ponte e não um fim.
o que se pode amar no homem é ele ser uma transposição e não uma queda. De novo, a ligação com a queda do homem, né? A queda do paraíso. Amo aqueles que só sabem viver em extinção, porque esses são os que cruzam de um lado para o outro. Amo os grandes desprezadores, pois eles são os grandes adoradores e as flechas do anseio pela outra margem. Talvez esse sentido de desprezadores sejam tipo aqueles que desacordam, aqueles que usam a razão, aqueles que fizeram até mesmo as rebeliões dos tempos antigos e que mudaram uma sociedade, que mudaram uma história, né? Podemos também tentar interpretar assim. Amo aqueles que não procuram primeiro por motivos atrás das estrelas para sua queda e seu sacrifício, mas os que se sacrificam pela terra, para que um dia a terra venha a ser do super-homem. De novo, faz lembrar um pouco a Bíblia, né, gente? Lembrar um pouco o homem, aqueles que herdarão a terra, né? Onde que eu parei, gente? Tá. Ama aquele que vive para conhecer e que quer conhecer para que um dia o super-homem possa viver e que quer sua própria queda. Quer a sua própria queda para ajudar as pessoas que estão aqui caídas, né? Também pode ser entendido assim. Ama aquele que trabalha e que inventa como pode construir a casa do super-homem e preparar a terra, os animais e as plantas para recebê-los, pois que assim quer sua própria queda. Ama aquele que ama sua virtude, pois a virtude é queda e flecha do anseio. Ama aquele que nem uma única gota de espírito retém para si, mas quer ser totalmente o espírito de sua virtude, porque assim ele anda como espírito sob a ponte. Amo aquele que dá sua virtude, faz sua inclinação e seu destino, pois assim, pela salvação de sua virtude, vai querer viver ou não viver. Ama aquele que não quer ter virtude em demasia. Uma virtude é mais virtude do que duas, porque é mais um nó do qual o destino depende. Ama aquele cuja alma é pródiga, aquele que não quer que lhe agradeçam e nada dá de volta, pois é ele que sempre dá e que nunca se preserva a si mesmo. Ama aquele que sente vergonha quando o dado cai a seu favor e que pergunta: sou, porventura, um trapaceiro? Porque ele quer perecer. Porque ele quer perecer. Ama aquele que lança palavras de ouro à frente de suas obras e ainda faz mais do que promete, pois que busca a sua própria queda. Ama aquele que justifica os homens vindouros e redime-os do passado, pois que quer perecer entre os homens do presente. Ama aquele que castiga seu Deus, porque ele é o Deus que ama, pois que deve perecer da ira de seu Deus. Ama aquele cuja alma é profunda, mesmo ferida, e a quem uma pequena experiência pessoal pode destruir, pois que assim transpõe a ponte do bom grado. Ama aquele cuja alma é transbordante, de tal forma que se esquece de si próprio e de todas as coisas que neles estão. Assim todas as coisas se tornam a sua queda. Ama aquele que tem o espírito e o coração livres, pois que nele a cabeça é somente uma das entranhas do coração, mas seu coração, entretanto, causa a sua queda. Ama aquele que é como as gotas pesadas que vão caindo, uma a uma, de uma nuvem negra que paira sobre os homens. Eles prenunciam a vinda de um relâmpago, e como prenunciadores perecem. Eis que sou um arauto do relâmpago e uma pesada gota da nuvem. Mas esse relâmpago, entretanto, se chama super-homem. Gente, é tão profundo que não tem nem como a gente ficar comentando o tempo todo, né? A gente tem que sentir. E lembrar que é muito simbólico e psicológico.
Capítulo 5. Quando Zaratustra pronunciou essas palavras, olhou novamente para o povo e ficou em silêncio. Lá estão eles, disse ele ao seu coração. Eles estão rindo, pois não me entendem. Não sou a boca para esses ouvidos. Devo primeiro golpear seus ouvidos para que aprenda a ouvir com os olhos? Será preciso que alguém faça o barulho retumbante do tambor, como o que faz os pregadores no quaresma? Ou será que acreditam somente nos que gaguejam? Eles têm algo de que estão orgulhosos. Como chamam a isso de que se orgulham? Chamam-lhe de cultura, o que os distingue dos pastores de cabras. Portanto, detesta ouvir a palavra desprezo quando esta lhe é dirigida. Por isso devo apelar para seu orgulho. Devo-lhes falar da coisa mais desprezível, que significa falar do último homem. Ou seja, aqui ele está procurando a linguagem que vai conseguir alcançar aquele povo. O interesse daquele povo para conseguir alguma atenção, né? Um jogo de estratégia, né? E assim falou Zaratustra ao povo. É tempo para que o homem determine seu objetivo. É tempo para que o homem plante a semente da sua mais alta esperança. Seu solo ainda é rico bastante, mas um dia esse solo estará pobre e esgotado. E nenhuma árvore alta nele jamais poderá crescer. A terra pode estar em diminutivo, porque realmente está falando da terra, que naqueles tempos antigos a terra era importante para você plantar, mas ao mesmo tempo a gente não pode negar que também está com linguagem simbólica isso aqui, tá? É você plantar na sua terra, na sua horta interior, né? Também. Aonde que eu parei? Esperança. Seu solo entra. Tá, já li. Ai de nós. Está chegando o tempo em que um homem deixará de lançar a flecha do seu anseio para além do homem, e a corda do seu arco terá desaprendido como vibrar. Eu vos digo, é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Olha só, gente. O caos primordial e aí o universo foi criado, né? Que maravilha! Vede, eu vos mostro o último homem. Eu acho que eu pulei alguma coisa. Ai de vós, está chegando o tempo em que um homem não dará mais à luz nenhuma estrela. Ai de nós, está chegando o tempo em que o homem mais desprezível não poderá mais desprezar a si mesmo. Vede, eu vos mostro o último homem. O que é o amor? A criação, o anseio. O que é uma estrela? Assim pergunta o último homem, revirando os olhos. A terra tornou-se pequena, e nela saltita o último homem, que tudo apequena. Sua espécie é inextirpável, como a pulga. O último homem vive mais tempo. Descobrimos a felicidade, dizem os últimos homens revirando os olhos. Abandonaram as regiões onde era difícil viver, por necessidade de calor. Cada qual continua a amar o seu próximo e a se esfregar nele, porque precisa de calor. A doença e a desconfiança são consideradas pecaminosas para eles. Eles caminham com cautela. Tolo é aquele que ainda tropeça nas pedras ou nos homens. Um veneno de vez em quando torna agradáveis os sonhos. E muito veneno, afinal, é intento para uma morte agradável. Ainda trabalham porque o trabalho é um passatempo, mas cuido para que o passatempo não seja cansativo demais. Ninguém mais se torna rico ou pobre, ambas as coisas são muito onerosas. Quem ainda quer governar? Quem ainda quer obedecer?
Ambos são muito onerosos. Nenhum pastor e um só rebanho. Todo mundo quer a mesma coisa. Todos são iguais. Quem sente diferente vai voluntariamente para o hospício. Antigamente, o mundo todo estava louco. Diz os mais sutis, revirando os olhos. Eles são inteligentes e sabem tudo o que tem acontecido, então. Não há fim para a sua zombaria. Ainda. Tem seus pequenos prazeres para o dia e seus pequenos prazeres para a noite, mas cuidam da saúde. Descobrimos a felicidade, dizem os últimos homens revirando os olhos. Aqui terminou o primeiro discurso de Zaratustra, que também é chamado de prólogo, pois nesse ponto foi interrompido pelos gritos e pelos alvoroços da multidão. Dai-nos este último homem, Zaratustra, gritaram, transforma-nos neste último homem, e nós te daremos o super-homem. E o povo todo exultava aos gritos e risos, mas Zaratustra se entristeceu e disse ao seu coração: eles não me entendem. Não sou a boca para esses ouvidos. Provavelmente por tempo demasiado vivi nas montanhas. Ouvi muito as árvores e os córregos. Agora eles falam como os pastores de cabra. Minha alma está tranquila e brilhante como as montanhas de manhã. Mas eles me acham frio e me recebem como um zombador cujos gracejos são horríveis. Agora olham para mim rindo, e enquanto riem também me odeiam. Há gelo nos seus risos. Capítulo 6, ou parte 6. Mas, entretanto, algo aconteceu que fez todas as bocas emudecerem e todos os olhos se arregalarem. Nesse meio tempo, naturalmente, o funâmbulo havia começado seu trabalho. Tinha saído por uma pequena porta e andava por cima de uma corda esticada entre duas torres, de modo que parava sobre as pessoas e a praça do mercado. Quando ele estava na metade do seu caminho, a pequena porta se abriu mais uma vez e dela saiu uma segunda equilibrista, em roupas coloridas como as de um palhaço, e com passadas rápidas, pôs-se a seguir o primeiro. Adiante, seu capenga, gritou sua voz assustadora. Adiante, seu molenga, farsante, cara pálida, para que eu não te faça cócegas com meus calcanhares. O que está fazendo aí entre essas duas torres? Algum símbolo nessas duas torres? Teu lugar é dentro delas, onde deverias ter ficado trancado, em vez de bloquear a passagem de alguém melhor do que tu. E com cada palavra ia chegando mais perto e mais perto do outro. E quando estava apenas um passo atrás dele, aconteceu o horror que fez todas as bocas emudecerem e todos os olhos se arregalarem. Ele soltou um grito diabólico e pulou por cima daquele que estava em seu caminho. O outro, entretanto, ao perceber o triunfo do seu rival, perdeu ao mesmo tempo a cabeça e a corda, jogou fora a sua vara e, mais depressa do que ela, começou um turbilhão de braços e pernas. Caiu nas profundezas. Essa questão da corda bamba, né, tem um simbolismo, né? É engraçado porque eu tô num canal, né, porque eu tenho um outro canal, mas esse canal é um canal de literatura. Mas esse livro é extremamente simbólico e místico, né? Então me desculpe ao pessoal que não é místico que está assistindo meu canal, mas realmente eu não posso fugir do livro, né, e dos seus significados. Me perdi onde eu estava. E com cada palavra ia chegando mais perto. Não, já falei isso, né? A praça do mercado e o povo era como um mar revolto pela tempestade. Todos fugiam em desordenada correria para longe de onde o corpo viria se estatelar. Zaratustra, porém, permaneceu ali de pé.
e o corpo machucado e desfigurado, mas ainda vivo, caiu bem ao lado dele. Após algum tempo, o acidentado recobrou a consciência e viu Zaratustra ajoelhado ao seu lado. — O que fazes aqui? Perguntou ele finalmente. — Faz tempo que eu sabia que o diabo me passaria a perna, e agora ele me arrasta para o inferno. Queres impedi-lo? — Pela minha honra, amigo, respondeu Zaratustra. Tudo o que falaste não existe, não há diabo nem inferno. Tua alma está morta mais cedo do que teu corpo, portanto, não temas nada agora. O homem olhou desconfiado. Se estiveres falando a verdade, falou ele então, nada perco se perder a vida. Não sou muito mais do que um animal que foi ensinado a dançar por conta da pancada e fome. Não é assim, falou Zaratustra. Fizeste do perigo a tua vocação, o que não é de desprezar. Agora vai de encontro ao teu chamado. Irei sepultar-te com minhas próprias mãos. O renascer da pessoa, né? Quando Zaratustra disse isso, o moribundo não lhe respondeu mais nada, porém moveu a mão como se buscasse a mão de Zaratustra para lhe agradecer. Vamos ver se o vídeo não ficar muito longo, já são 36. Dá para continuar. Parte 7. Nesse meio tempo anoiteceu e a praça do mercado ficou escondida na escuridão. As próprias pessoas debandaram, pois até mesmo a curiosidade e o terror se tornaram fatigantes. Porém, Zaratustra continuou sentado no chão, ao lado do morto, e tão absorto ficou em seus pensamentos que se esqueceu do tempo. Mas finalmente era noite alta, e um vento frio soprava sobre o solitário. Zaratustra levantou-se e disse ao seu coração: em verdade, Zaratustra fez uma bela pesca hoje. Nenhum homem conseguiu pescar mais um cadáver. Sombria é a existência humana e ainda sem sentido. E num caso assim, um palhaço pode ser uma calamidade. Quero ensinar aos homens o sentido de sua existência, que é o super-homem, o relâmpago que sai da nuvem escura chamado homem. Mas ainda estou distante deles, e meu sentido não fala ao sentido deles. Zaratustra também pode ser o nosso eu interior, nosso eu superior, nossa consciência, né? Aquela consciência que nos diz o que é melhor e o que não é. Então vamos lá. Mas ainda estou distante deles, e o meu sentido não fala ao sentido deles. Para os homens ainda sou algo entre um louco e um cadáver. Escura é a noite. Escuros são os caminhos de Zaratustra. Vem tu, companheiro, que está frio e rígido. Carrego-te para o lugar onde posso enterrar-te com minhas próprias mãos. Parte 8. Após ter dito isso ao seu coração, colocou o cadáver em suas costas e seguiu seu caminho. E ainda não tinha dado 100 passos, quando o homem se esgueirou até ele e murmurou em seu ouvido: e eis que quem falava era o palhaço da torre. Vai embora dessa cidade, Zaratustra, disse ele. Muitos daqui te odeiam. Os bons e os justos te odeiam, e te chamam de inimigo e de desprezível. Os crentes da fé ortodoxa também te odeiam, e costumam chamar-te de perigo para as massas. A tua sorte foi que eles riram de ti, e em verdade falaste como um palhaço. A tua sorte foi teres feito companhia a esse cão morto, e por te humilhar assim, podes ter salvado a tua vida por hoje. Mas vai embora daqui, ou amanhã posso pular por cima de ti, um homem vivo por cima de um morto. Tendo dito isso, o homem desapareceu. E, no entanto, Zaratustra continuou seu caminho pelos becos escuros. No portão da cidade, os coveiros se aproximaram dele, iluminaram seu rosto com suas tochas, reconheceram Zaratustra e o ridicularizaram. Zaratustra está carregando embora o cão morto. Que bom para Zaratustra se tornou o coveiro.
pois nossas mãos são limpas demais para essa carne assada. Será que Zaratustra quer roubar a porção de comida do diabo? Boa sorte, então, um bom repasto. Mas se o diabo for melhor ladrão do que Zaratustra, ele rouba os dois, ele come os dois. E juntaram as cabeças para rir e cochichar. Zaratustra não lhes disse palavra e seguiu seu caminho. Depois de andar durante 2 horas, quando já havia atravessado floresta e pântanos, ao som dos uivos dos lobos famintos, percebeu que ele mesmo também estava com fome. Então parou numa casa isolada, onde avistou um lampião que queimava. A fome tomou-me de assalto, disse Zaratustra, como a um ladrão. Minha fome me assaltou na floresta e nos pântanos, na calada da noite. Que bem simbólica essa frase. Minha fome tem estranhos caprichos. Quase sempre ela vem a mim após as refeições. E hoje não o fez como todo dia. Onde terá andado? E assim foi que Zaratustra bateu à porta da casa. Um homem velho apareceu iluminado pelo lampião e perguntou: quem é que vem a mim e ao meu sono perturbado? Um vivo e um morto, respondeu Zaratustra. Dei-me de comer e de beber, pois me esqueci disso durante todo o dia. Aquele que apacenta os famintos estimula a própria alma, assim diz a sabedoria. O ancião se retirou, mas voltou imediatamente e ofereceu a Zaratustra pão e vinho. Também simbólico, pão e vinho, né? Este é um país ruim para os famintos, disse ele, por isso que eu moro aqui. Os animais e os homens vêm a mim, o eremita, mas oferece a comida e a bebida a teu companheiro que está pior do que tu. Zaratustra respondeu: meu companheiro está morto, será difícil persuadi-lo a comer. Não tenho nada a ver com isso, disse o velho mal-humorado. Aquele que bate à minha porta tem que levar o que eu lhe oferecer. Come e vai em paz. Zaratustra se pôs a caminho por mais 2 horas, orientado pela luz das estrelas. O que já era costume para um caminhante noturno. Gostava de ver a cara de todos os que dormiam. Mas, quando começou a amanhecer, Zaratustra viu que se encontrava numa floresta densa e que o caminho desaparecera. Então colocou o homem morto no oco de uma árvore acima da sua cabeça, pois queria protegê-lo dos lobos, e deitou-se na relva coberta de musgo. Adormeceu instantaneamente com o corpo cansado, mas com a alma tranquila. Parte 9. Zaratustra dormiu muito tempo, e não apenas a aurora passou por seu rosto, mas também a manhã toda. Por fim, entretanto, abriu os olhos. Zaratustra olhou, espantado, para a floresta, e espantado olhou para si mesmo. Levantou-se de um pulo como um marinheiro que repentinamente avista a terra, e gritou exultante, pois percebeu uma nova verdade. E assim ele falou ao seu coração: uma luz raiou em mim. Preciso de companheiros, os vivos, não de companheiros mortos ou cadáveres que carrego comigo para onde eu quiser. Preciso de companheiros vivos que me sigam, porque querem seguir a si próprios, onde quer que eu vá. Uma luz raiou em mim. Zaratustra não deve falar para o povo, mas sim para os companheiros. Zaratustra não deve ser o pastor, nem o cão de um rebanho. Atraí muitos para longe do rebanho. Foi para isso que eu vim. O povo e o rebanho devem estar com raiva de mim, de ladrão. De ladrão é como Zaratustra deve estar sendo chamado pelos pastores. Pastores é como eu os chamo, mas eles se chamam de bons e justos. Pastores é como eu os chamo, mas eles se chamam de crentes da fé ortodoxa.
Eis os bons e os justos. Quem eles mais odeiam? Aquele que quebra tábuas de valores deles, o infrator, o fora da lei. Mas esse, entretanto, é o Criador. Eis os crentes de todas as crenças. Quem eles mais odeiam? Aquele que quebra as tábuas de valores deles, o infrator, fora da lei. Mas esse é o Criador. O Criador busca companheiros, não cadáveres, rebanhos ou crentes. O Criador busca colaboradores, aqueles que inscrevem novos valores e novas tábuas. O Criador busca companheiros e colaboradores na colheita, porque tudo está pronto para a colheita, mas lhe faltam as 100 foices, e assim irritado, ele arranca espigas de milho. O Criador busca companheiros, e que tais, que saibam afiar suas foices. Eles serão chamados destruidores e desprezadores do bem e do mal, mas são ceifeiros e foliões. Zaratustra busca colaboradores, ceifeiros e foliões. Que tem ele a ver com rebanhos, pastores e cadáveres? E tu, meu primeiro companheiro, descansa em paz. Sepultei-te no oco da tua árvore. Escondi-te bem protegido dos lobos. Mas parto de ti, o tempo acabou. Entre duas auroras veio a mim uma nova verdade. É legal porque é um simbolismo também você deixar o seu cadáver e lá, né? Bem lá no topo, né, da árvore, sepulta ele lá e segue o teu caminho. Né? Bem simbólico isso. Onde é que eu parei? Mas parto de ti... já li isso. Nada me fará ser pastor nem coveiro. Não voltarei a falar para o povo. Falei para o morto pela última vez. Irei me associar aos criadores, aos colhedores, aos celebrantes. Irei lhe mostrar o arco-íris e todos os degraus para o super-homem. Cantarei minha canção para o eremita solitário e para os pares que vivem a solidão a dois. E a quem quer que ainda tenha ouvidos para o inaudito, e farei com que cada coração sinta o peso da minha boa aventura. Traço minha meta, sigo o meu caminho. Dos excitantes e dos retrógrados saltarei por cima. Assim, que minha continuidade seja a descontinuidade deles. Parte 10. Assim Zaratustra falou para o seu coração, quando o sol fez uma parada ao meio-dia. Então ele olhou interrogativamente para o céu, pois ouviu sobre ele o grito afiado de um pássaro. E eis que viu uma águia que voava em círculos largos através dos céus, do qual pendia uma serpente. Não como uma presa, mas como uma amiga, pois estava enrolada em volta do seu pescoço. Estes são meus animais, falou Zaratustra com regozijo em seu coração. O animal mais altivo sob o sol e o animal mais prudente sob o sol. Eles se apresentam para o reconhecimento. Querem verificar se Zaratustra ainda vive. Em verdade, estarei realmente vivo? Achei mais perigo entre os homens do que entre os animais. Zaratustra está seguindo por caminhos perigosos. Que meus animais me guiem. Legal, né? Porque lembra também um pouco aquela cultura de animais de poder, o totem, seu guia animal, meio xamânico também, né? Quando Zaratustra disse isso, lembrou-se das palavras do santo na floresta e suspirou e falou assim ao seu coração: quem dera que eu fosse prudente, quem dera que minha natureza fosse mais prudente como minha serpente. Mas estou pedindo o impossível, assim peço que meu orgulho possa seguir junto de minha prudência. E se alguma vez minha prudência me abandonar, ela adora voar para longe. Meu orgulho poderá voar com minha loucura. Assim começou a queda de Zaratustra. Bom, acabamos aqui o prólogo. Da próxima vez que eu for ler,
A gente continua o livro, espero que vocês tenham gostado. É um livro bastante profundo, poético, me dá bastante uma ideia de simbolismo, de miticismo e psicológico. Então, são N níveis de interpretações. A gente tem que abrir muita cabeça, porque se você não é um ocultista, não é um místico, você tem uma religião mais ortodoxa, você pode talvez entrar em conflito um pouco com esse livro. Espero que vocês tenham gostado. Continue aprendendo, porque eu vou ler vários tipos de livros e cada autor tem sua característica, tem sua personalidade de escrever e tem seu objetivo ao escrever o seu livro. Continue acompanhando a gente. Beijo!